Celso Cunha, presidente da ABIDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Qual a importância da discussão desse tema no atual cenário que estamos? Olha, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Vivemos um momento político do país, um momento que vamos entrar nas eleições e nós precisamos saber qual é o comprometimento dos próximos governos em relação ao setor nuclear, né? O Brasil tem todas as condições para tocar isso, para fazer o setor nuclear, para acabar com essa história de curtailment, para ter um projeto de soberania, um projeto que vai ajudar ao desenvolvimento. Para o nosso estado do Rio de Janeiro, são 9 mil empregos gerados, né? Nós passamos a gerar 2/3 de toda a energia que o estado precisa com a entrada de Angra 3 aqui funcionando, e com uma quarta usina seria 100%. Né? Então, significa o quê? Que este evento tem exatamente o momento de tomada de decisão do governo, onde nós estamos falando para o governo: olha, deixe-nos trabalhar. Deixe-nos trabalhar, que a gente vai gerar emprego, nós vamos fazer as coisas acontecer, é isso que nós precisamos. E bote no programa de governo. Nós queremos saber se os candidatos são comprometidos com o tema ou não. Essa é a grande questão. Faltam políticas públicas ainda nesse setor? Falta política pública e falta equalizar o marco regulatório. O marco regulatório do setor é muito confuso, é arcaico, é de antes da Constituição. Então tem coisas que não têm o menor sentido com o mundo atual, nem com o Brasil atual, que dirá com o mundo atual. Você falou que faltam, né, políticos que se comprometam com esse tema. Esse também é um desafio. E eu acho que o grande desafio agora é o executivo. Né? É o executivo se comprometer efetivamente. Não basta um ministro querer, precisa o governo querer. E um evento como esse é fundamental para difundir, né, esclarecer a população sobre esse tema. Exatamente. A população precisa entender que nós acabamos de ter um leilão agora e que nós vamos pagar 30 bilhões por 1 giga, quando terminar Angra 1, com tudo que já gastamos, custa 25 e vamos ter 1,4 giga. A população precisa saber disso. Né? Então, todos têm que pressionar para resolver esse assunto. Muito obrigada. Mundial é um turning point aí dessa trajetória. O que acontece é que existe efetivamente um compromisso das esferas, inclusive no âmbito da organização marítima, um compromisso de reduzir a zero a emissão dos gases de efeito estufa até 2050. Douglas Rosa participou aqui do tema Estratégias para Redução de Emissões, né, petrolíferas. Essas estratégias esbarram em que problemas? Bem, a gente tem alguns paradigmas operacionais que eles demoram algum tempo para que sejam revistos, para que sejam alterados, né? Dentro disso é formação de conhecimento em qualquer área. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é essa de mudar opiniões, né? Às vezes é mais fácil mudar uma montanha de lugar do que uma opinião. E aí, acho que essas são as maiores dificuldades que a gente tem hoje. É vencer esses paradigmas pré-existentes. Como a inteligência artificial pode otimizar operações e reduzir impostos ambientais? Sim. A gente tem um programa que a gente desenvolve em parceria com a Petrobras e com a Universidade de São Paulo, que diz respeito à aplicação de inteligência artificial na operação de sonda. Então, um dos aspectos em que a inteligência artificial pode, e já tem mostrado, pelo menos em tese, alguns resultados, diz respeito a questões de aproamento da sonda, posicionamento em relação às forças ambientais. Isso tem gerado alguns resultados que são promissores. E a questão do hidrogênio verde e combustíveis sintéticos? Sim, a gente tem uma discussão também em andamento com relação ao uso de biodiesel, aditivação de combustível. A gente não faz através de hidrogênio, mas a gente tem um outro processo que também é um projeto que está em andamento em parceria com a Petrobras, ABS, PUC, e que visa um processo seguro de otimização de combustível para ser usado a bordo. Como um evento como esse ajuda nesse processo? Não, ele dá visibilidade, ele chama todos os players, as pessoas que têm
participação nessa discussão para um mesmo lugar, e isso, estando todos no mesmo lugar, isso facilita o fluxo de ideias. Certo, muito obrigada pela Não, sua eu que participação. agradeço pela oportunidade. Tudo de bom, muito obrigado. Estamos investindo. Há necessidade de manutenções, o nosso reator de piscina, ele é o mais antigo do tipo. Tá. Estamos aqui no segundo dia da Nuclear Summit com Antônio Ramires, diretor da Westinghouse Brasil. Antônio, quer saber quais seriam os impedimentos que temos aqui sobre a parte burocrática no Brasil e a parte do mecanismo para termos essa evolução da SMRS e também da energia nuclear, essa evolução aqui no Brasil. Obrigado aí pelo convite. Bom, primeiramente, eu acho que o Brasil tem que definir um marco legal e regulatório claro, estabelecer e esclarecer quem que pode aplicar uma licença de construção e operação e tudo mais para um reator nuclear, no modo geral. E no caso dos SMRs, tem um desafio grande, que são tecnologias um pouco diferentes das tecnologias que hoje estão operando no mundo, que são licenciadas por outros reguladores. Então, aí a nova Autoridade Nacional de Segurança Nuclear tem que se esforçar, já está fazendo, para entrar nesses programas de estandarização e harmonização de licenciamento de CMRs, entender melhor o que está acontecendo no mundo e trazer para o Brasil. Sim. E você também já tem essa experiência fora do Brasil também. Como estaria sendo essa evolução fora do Brasil e como a gente poderia trazer essa sua experiência para termos essa evolução e chegarmos a dar um passo a mais? Bueno, a experiencia fundamentalmente é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos están siendo aplicados muchas licencias para os reguladores de lá, de reatores completamente diferentes ao que nós estamos acostumados a licenciar e operar. Basicamente, a NRC, que é o regulador americano, eles estão flexibilizando o caminho de licenciamento. Tradicionalmente, era um caminho de licenciamento baseado na lei 10 CFR 50, que eram 2 passos. Primeiro você licencia o site e a construção, depois licencia a operação. Hoje eles estão implementando um outro regulamento, se chama DCFR 52, que permite licenciar a tecnologia e o site em paralelo. Aí você aplica para a licença combinada e com essa licença combinada você já obtém a licença de operação. Esse é um caminho que, de acordo com a fala aqui do pessoal da autoridade, está sendo seguido pelo Brasil. Mas sempre, claro, a experiência do Brasil é menor do que a experiência em outros países. O que eles sempre fazem é se espelham na experiência que eles têm lá, eles acompanham as mudanças que estão tendo em outros países e tentam trazer para o Brasil de novo. Entendi. Muito obrigado pela. Estamos aqui com Daniela Cirqueira e mais um painel da Nuclear Summer. Daniela, a gente queria saber como esse desenvolvimento da energia nuclear no Brasil pode ajudar a desenvolver também esse mercado também, como pode ajudar a desenvolver novos mercados de trabalho aqui no Brasil. Assim, olha, bom, a energia nuclear ela tem um papel muito importante, não só na geração, né, de energia das usinas, mas também na aplicação de tecnologia nuclear em outros setores. Então, por exemplo, eu sou gestora de inovação da CNEM, né, Comissão Nacional de Energia Nuclear. A gente tem várias frentes de trabalho, né? A gente trabalha com a parte toda do ciclo do combustível nuclear, né? Temos centros de pesquisa na área de reatores, na área do combustível nuclear, né, de mineração também, que é a extração, né, do minério, de urânio. Temos também, e também temos em outras áreas, né, que é a aplicação das radiações ionizantes, da radiação em geral, em outras indústrias, como óleo e gás, indústria química, meio ambiente, né, a parte toda do saneamento. Então, assim, eu acho que é um mercado muito amplo, só que a gente tem que desenvolver esse mercado no Brasil. Ele parece estar subestimado por conta só da energia nuclear, né, de Angra 3, mas a gente tem, por exemplo, na CNEM, a área de formação especializada nuclear. Então, qualquer pessoa que tenha, isso foi até comentado na mesa, né, que às vezes você precisa de expertise na área, e você vai justamente uma pessoa que fez um curso de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, em uma das unidades da CNEM, que a gente oferece esse tipo de formação especializada. Então, assim, e políticas públicas também, né? Então, a CNEM faz o lado dela, a parte dela de gerar o conhecimento e tentar transformar esse conhecimento do laboratório um pouco mais próximo, né, da indústria, para ela poder utilizar. Fazemos a parte de formação especializada na área nuclear. Eu acho que falta um pouco da política mesmo, pública, de entender que o setor é importante, quer fazer a transição energética, vai precisar do nuclear, né?
sem dúvidas nenhuma, e investir nas políticas públicas, em políticas, né, de formação de pessoas, né, de empregabilidade, né, de criação de empresas na área nuclear. Sim, sim. E agora também no painel e os outros palestrantes vocês também falaram sobre esse desenvolvimento de tecnologias e nessa ajuda em nessas áreas também, como a cana. Como você pode falar também essas novas tecnologias na ajuda em trabalhos que já tem já, que pode ajudar e facilitar esse trabalho? Então, como eu comentei, a Kinema também desenvolve tecnologias nessas outras áreas, que são áreas correlatas, né, mas que utilizam radiação. Então, a gente tem essa parte toda de gestão de resíduos, de saneamento, né, tratamento de efluentes, feito com radiação. Então, eu acho que são tecnologias muito oportunas, principalmente no mundo atual, né, de sustentabilidade, mudanças sistemáticas. Elas estão disponíveis, a gente tem tentado conversar com várias empresas, né, várias indústrias, para poder conseguir, né, captar investimento, né, recursos, né, fundos, financiamento, para poder escalonar essas tecnologias. Como eu disse, a gente tem esse pequeno gargalo, né, que a gente consegue tirar do laboratório, às vezes fazer um protótipo, mas uma unidade piloto ainda requer mais investimento em recursos humanos e financeiros, e às vezes a gente precisa da parceria da indústria. Então a gente busca essa parceria também para essas outras áreas correlatas. Sim, sim, muito obrigado pela entrevista. Estamos aqui com o Ian Carlos na Nuclear Summer 2026. Ian, queria te perguntar primeiro, como o senhor vê essa ajuda da IA para impulsionar a energia nuclear para a matriz de todos os países como foco da energia limpa e na impulsionação dela? Como foi colocado aqui no final da palestra, né, a IA ela vai ser muito importante na manutenção e segurança dos reatores. Principalmente porque ela vai acompanhando o histórico dos alertas de operação, de falha, de fadiga dos equipamentos, e ela vai conseguir otimizar os ciclos de manutenção e de renovação dos equipamentos. Então, esse é o principal ponto da IA ajudar na indústria de nuclear. Entendi. E também acaba sendo muito mal usada a IA, certo? Como vocês já falaram na palestra mesmo. E como o senhor vê esse crescimento da IA? Como consegue deixar mais seguro essas usinas nucleares, porque acabam colocando muito perigo nelas, acabam trazendo muito perigo por conta da manipulação de itens perigosos. E como o senhor acha que pode ser mais bem utilizado para deixar mais seguro lá? Não é bem esse o foco, é um pouco diferente. O que eu falo é o seguinte: a IA hoje é um aprendizado. Tá? A gente está aprendendo a conviver com a IA. Nada substitui o ser humano. Nada substitui a consciência. O computador, a IA, ela não tem consciência. O que ela faz ela trabalha o maior número de informações, uma rapidez muito grande. Ela gera uma variável de condição, por exemplo, ela está medindo, por exemplo, a temperatura de um determinado equipamento. E aí ela varia essa temperatura e ela analisa o comportamento, se isso vai ser ruim ou bom para o equipamento. E aí ela vai meio que brincando, meio que jogando. E aí ela aprende qual que é o ponto ideal desse equipamento, tá? Então, assim, o que acontece? As pessoas, no gerais, precisam realmente aprender a usar a IA como uma ferramenta. Não achar que ela vai substituir o homem, porque ela não vai substituir o homem, nem pode. É um perigo nesse aspecto. Não em relação à energia nuclear. A nós como um todo, nós como seres humanos. Então, é óbvio, se você deixa o controle, por exemplo, ou de um avião, ou de uma usina nuclear, ou de um banco de dados que tem informação de todas as pessoas na mão da IA, ela passa a ser um risco. Então, ela tem que ser uma IA dedicada, uma IA específica, voltada para aquela aplicação. Tá? É diferente da IA que a gente usa na internet, como o GPT e outros, tá? Que são ferramentas de consulta. A IA, como instrumento, ela tem
uma aplicação caso a caso, tem que ser feita com cuidado. Entendi, muito obrigado. Aqui foi Ian nos dando mais uma entrevista aqui. Muito obrigado, tá bom?